Reverendíssimo Diácono Sandoval, celebrou ontem e comemoramos hoje 5 anos de ordenação e de serviço à Igreja pelo Ministério Diaconal, seminaristas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Celebramos neste domingo, na 8ª do Natal, a solenidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Vivendo numa sociedade em que a família tem sido tão atacada, ultimamente temos percebido tantas ofensas à família tradicional. Ao celebrarmos então essa festa, somos convidados a refletir acerca de alguns valores que constituem a nossa família e que é indispensável para o bem do ser humano e também para a constituição da sociedade. Nós não podemos pensar numa sociedade sem pensarmos na família. A família é a base, a família é a célula máter que constitui a sociedade. Por isso, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos traz alguns conselhos e uns ensinamentos que são tão importantes para que sejam observados principalmente por todos nós que somos cristãos. É preciso lembrar que a palavra de Deus, ela precisa se tornar uma realidade em nossa vida. Não adianta vir à missa, escutar, voltar para casa e não fazer aquilo que a palavra de Deus estará nos ensinar. Então, os conselhos de hoje são conselhos que nós precisamos traduzir com a vida. Os conselhos que encontramos no livro do Eclesiástico, bem como na carta de São Paulo aos Colossenses, são ensinamentos que nos constituem e nos formam enquanto verdadeira família de Deus, verdadeira família cristã. No livro do Eclesiástico, nós ouvimos assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Condição para que Deus possa ouvir a nossa oração no cotidiano é viver, atualizar todos os dias o 4º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai tem vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. São conselhos práticos, que se nós tivermos a humildade de acolher esses conselhos e começar a viver a nossa vida a partir deles, com certeza a nossa família terá um novo rumo. A harmonia que às vezes falta, a alegria que às vezes também vem faltando no meio familiar, se a gente observa e segue esses conselhos, vamos estar resgatando essas realidades que estão faltando em nossas famílias. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. O exercício da paciência, o exercício do verdadeiro amor para aquelas pessoas que já deram tanto da sua vida para a família e que às vezes, hoje, são descartadas. São colocadas no quartinho lá no fundo de casa e são cuidadas como se fosse um passarinho, né? Dá água e comida,
e o remédio. Só que essas pessoas, segundo a palavra de Deus, elas precisam ser acolhidas, precisam ser amadas, e que elas possam ter os últimos anos de vida dela felizes, alegres, e que aqueles que compõem esta família, tem uma pessoa idosa, precisa ter esse carinho, esse amor, esse zelo. Eu costumo dizer que quando nós éramos criança e os nossos pais tinham tanto carinho conosco, né? Cuidava, se a gente sujava o chão, limpava, se a gente derramava comida em cima da mesa, limpava, fazia as necessidades fisiológicas em qualquer lugar, limpava. E agora os idosos que perderam, já estão perdendo as suas mobilidade. Às vezes, quando comete um deslize, não dá tempo de chegar no banheiro, por exemplo, deixa o rastro no meio de casa. Quantas vezes as pessoas perdem a paciência, fica com raiva, fala palavras agressivas, são grosseiros e vai machucando uma pessoa que tanto nos amou, que tanto nos cuidou e que agora está necessitada deste cuidado. Então, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ensina a vivermos como filhos e a cuidar bem tanto dos nossos pais enquanto jovens, mas também e sobretudo cuidar daqueles que já chegaram à graça da velhice. O exercício da paciência diária, o exercício da paciência diária. E nós precisamos fazer isso. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Que nós possamos, então, enquanto cristãos, exercitar o que a palavra de Deus nos ensina. Em nossa cidade, em nossa paróquia, existem muitas famílias que vivem com a realidade de pessoas mais idosas dentro de casa. Nós conhecemos tantas famílias que têm os idosos e que precisam despertar para essa experiência de ser cristão. Cuidar melhor dos nossos idosos, estarmos mais próximos deles, dar atenção, sentar, conversar, e não só dar comida e água, como às vezes nós encontramos por aí remédio. É necessário dar amor para aqueles que já estão chegando no final de linha. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus também nos fala que a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, e os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. O homem precisa olhar para a sua esposa com esse olhar em que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A esposa dentro de casa, ela é geradora de vida, não no sentido só reprodutivo, mas ela é que promove a vida dentro de casa. A esposa traz o equilíbrio, mas a esposa que busca esse equilíbrio é em Deus. A esposa que se refugia na presença do Senhor. E ela precisa viver a sua vocação de mãe, de esposa, viver a sua vocação que é confiada a ela através do próprio Deus, de trazer sempre vitalidade para dentro do seu lar. Mas os homens são abençoados se eles temem o Senhor. Então, o homem é chamado também a viver essa experiência de obediência a Deus, de temor de Deus. E isso nós vamos
perceber e encontrar toda essa realidade acontecendo na família de Nazaré. Maria, uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher decidida, mas também uma mulher do silêncio. Maria, nos momentos oportunos, guardava tudo no silêncio do seu coração. José, um homem justo, temente a Deus e atento àquilo que Deus queria lhe falar. Então José é esse homem que tinha temor de Deus, que amava a Deus e que escutava atentamente aquilo que Deus lhes falava. E quando Deus enviou o anjo para lhe dizer que ele deveria acolher Maria, ele não pensou duas vezes. Então, a exemplo de São José, os homens precisam pedir a Deus esse discernimento, esse dom da escuta atenta à vontade de Deus. E Jesus, o Filho de Deus, que nasce justamente numa família onde Deus, através dessa realidade, quer nos dizer, caríssimos irmãos e irmãs, que a família é o lugar de se viver a santidade. Se na família nasce o santo dos santos, logo é lá na família que nós devemos cultivar essa experiência de santidade. Nós não podemos perder isso. O Papa Francisco vai dizer que a maior força da família é o amor. A maior força que constitui as nossas famílias é o amor. Parece que esse amor, às vezes, vai enfraquecendo, vai se perdendo, o encanto por essa realidade, por essa constituição divina, às vezes vai se perdendo. E nós precisamos resgatar sempre. São Paulo, ao escrever aos Colossenses, chama a atenção justamente nessas realidades. Primeiro, ele nos mostra que o vínculo da perfeição é justamente o amor. Então, se nós queremos uma família que trilhe esse caminho de aperfeiçoamento a cada dia, é preciso então resgatar a verdadeira experiência do amor entre os cônjuges e também a verdadeira experiência do amor entre pais e filhos. São Paulo diz algo interessante e que a gente precisa observar muito, né? Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. O mundo aí fora já desanima muito os nossos jovens. O mundo aí fora vem destruindo muito a esperança, os sonhos, os projetos da nossa juventude. Se a gente olha para a nossa realidade de município, quais são as oportunidades oferecidas para os nossos jovens? Quase não tem oportunidade para a nossa juventude. E se esses jovens que estão no ambiente familiar encontram pais agressivos, pais que os desanimam, quem vai animar esse jovem para vencer na vida? Então, o conselho de São Paulo é muito importante, porque a maneira que a gente fala, a maneira que a gente cobra dos nossos jovens, nós podemos estar ajudando a eles a alavancarem na vida, ou nós podemos estar atrofiando a vida desses nossos filhos, a vida desses nossos jovens. Então, nós não podemos intimidar os nossos filhos, nós não podemos intimidar os nossos jovens na busca e na conquista do seu sonho, dos seus projetos. Precisamos motivá-los, incentivá-los, até mesmo, se for necessário, fazer alguns sacrifícios para que os nossos filhos possam crescer na vida. Todo sacrifício é válido para ver
o jovem se despontar, para ver o jovem crescer e alcançar os seus sonhos e os seus projetos. E por fim, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos dentro da oitava do Natal a festa da Sagrada Família, fica um único convite para todos nós, que possamos olhar para a Sagrada Família como esse modelo, como esse paradigma da verdadeira família cristã, uma família que é constituída no amor a Deus, uma família que é constituída na obediência, na escuta, no amor e na fidelidade ao Senhor. Nossa Senhora, fiel, São José, justo e comprometido, e o Filho de Deus, que em tudo aqui na terra foi obediente ao Pai. Então essa é a família de Nazaré, que se apresenta para todos nós como esse modelo da verdadeira família cristã. Existem tantas experiências de família na sociedade de hoje, mas nós devemos ficar com o verdadeiro e único exemplo de família que perdura por todos os séculos, de geração em geração, que é justamente a família de Nazaré. Busquemos conhecer então a experiência desta família simples, mas que tinha uma profunda experiência de amor e obediência ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.